Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a esse nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, que é transmitido semanalmente aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós continuaremos agora a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos estudando o sétimo capítulo dessa segunda parte. Capítulo que fala, que estuda a volta do espírito à vida corporal. E dentro desse sétimo capítulo, hoje nós vamos nos debruçar sobre as questões que vão de 386 até 391. Essas questões compõem o item simpatia e antipatia terrenas. Um item muito curioso, né? Para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente poder orientar as nossas vidas através deste conhecimento, de mais este conhecimento importante que a doutrina espírita nos traz. Já ouviu aquela frase assim? Meu santo não bateu com o dele. Como se santos pudessem entrar em conflito, não é? Claro que não. Vamos entender um pouquinho essas questões de antipatia e simpatia do ponto de vista da explicação dos espíritos superiores que ditaram as respostas do Livro dos Espíritos. Mas antes de entrarmos em nosso estudo propriamente dito, como é de costume, vamos à nossa prece inicial. Então, convido nesse momento os queridos irmãos e irmãs a fechar os olhos, a controlar os pensamentos, as emoções e a humildemente convidarmos o amado Mestre Jesus a estar conosco durante mais esse estudo de O Livro dos Espíritos. Senhor, guia o nosso pensamento, guia o nosso espírito na direção da boa compreensão de O Livro dos Espíritos, na direção do fortalecimento de nossa vontade para seguir os seus passos luminosos. E que ao terminar o estudo de hoje, estejamos assim, então, fortalecidos e aptos a aprender e a dirigir as nossas vidas de acordo com aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita e no seu Evangelho de luz. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Muito bem, meus amigos, então, iniciando o nosso estudo, vamos lembrar que anteriormente nós estudamos dentro desse tema, né, que é o tema central da segunda parte do Livro dos Espíritos, a vida maior, a vida do espírito. Dentro dessa temática, nós começamos a estudar o retorno do espírito à vida corporal, desde o prelúdio da volta até as ligações mais íntimas com o corpo, e no estudo anterior nós vimos a situação da infância, vimos o Espiritismo redefinindo para a gente o que é a infância, ou melhor, definindo o que é a infância do ponto de vista do espírito. Lemos aqui no livro que a infância é um momento de repouso para o espírito. É um momento, portanto, em que o espírito está retomando as suas principais faculdades, está retomando o seu caminho de progresso diante de uma encarnação que lhe permite deixar para trás antigas mágoas, antigos preconceitos, antigas atitudes, enfim. É, enfim, a oportunidade real de recomeço. Então, as influências do organismo ali na infância, né? As limitações que o cérebro impõe ao espírito, por exemplo, a não manifestação de todas as suas faculdades nesse momento de infância. Bem, então essas influências do organismo infantil sobre o espírito. Vimos, inclusive, né, podemos tirar aqui como consequência que a própria personalidade, que nós aqui na Terra entendemos como sendo algo que é fruto das influências do meio, da educação dos pais, da convivência com os coleguinhas de escola e tudo mais, a formação da personalidade para nós não é apenas isso para nós espíritas. Sim, obviamente que existe esse aspecto, mas não apenas ele. A formação da personalidade de uma pessoa aqui na Terra é uma mescla dessas
dessas influências do meio com o patrimônio que o espírito traz de vidas anteriores. Então, a formação da personalidade é uma mistura disso tudo, né? Bom, então, estando dentro desse contexto todo, a gente vai ver agora as relações terrenas. Essas personalidades que são essa mistura do patrimônio espiritual que é trazido para essa vida, com as influências do meio, com o organismo que o espírito habita, diante da convivência com outras pessoas, criando as sensações de simpatia e antipatia para o espírito encarnado. Notemos, né? Vale mais uma observação antes da gente entrar na questão 386, que é a primeira do nosso texto. Vale mais uma observação. O texto fala sobre simpatia e antipatia terrenas. Ok, duas sensações que nós podemos ter diante do relacionamento com outras pessoas estando encarnados. No entanto, continuamos a tratar o âmbito da vida do espírito, porque as sensações, como nós vimos, são do espírito, porque é o espírito que está se relacionando. É o espírito que vai sentir simpatia ou antipatia por causa da sua situação aqui na Terra, que envolve, como a gente dizia, né? Tudo aquilo que ele traz de vidas anteriores, que envolve o organismo que ele possui, que envolve o meio no qual ele vive. Então, é uma ideia que a gente tem trabalhado nos nossos estudos e que é importante de ser confirmada sempre e relembrada. O mundo material faz parte do mundo dos espíritos. Sendo que o espírito é aquilo que persiste, é aquilo que perdura, é ele o ser imortal, é ele o ser primeiro, o ser mais importante. A vida no plano espiritual é a vida primeira. No entanto, em alguns momentos ele está no mundo corpóreo, de matéria mais densa. Então, o mundo corpóreo faz parte do mundo dos espíritos, porque ele habita esse mundo de vez em quando e por certo tempo. Então, lá prevalece o título da segunda parte do Livro dos Espíritos, que diz: Estamos estudando o mundo dos espíritos, mesmo que seja um espírito encarnado. Então vamos lá, para as relações de simpatia e antipatia terrenas, que, repito, né, são orientadas, são geradas, são vividas pelo espírito. Bem, dessas questões 386 até 388, nós podemos entender uma separação aqui em dois blocos temáticos, né? Das questões 386 até 388, como eu dizia, a gente vê a questão da simpatia. Nós temos duas coisas a serem estudadas, né? Simpatia e antipatia. Então, 386 até 388, questão da simpatia. E de 389 a 391, a antipatia. Então, Kardec segue segue a temática ou apresenta dessa forma a temática diante dessas questões, né? Então vamos lá, questão 386, começando o nosso tema. Kardec vai perguntar se podem dois seres, duas pessoas, que tiveram contato, se conheceram e estimaram. Essas pessoas podem encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se. Notemos que a questão 386 começa com a simpatia. Essas pessoas se conheceram e se estimaram. Esse tipo de questão nos abre assim o caminho para diversas conclusões, para diversos pontos, não só teóricos, né, mas diversos pontos de ensinamento da doutrina espírita e de aplicação em nossas vidas. Porque, veja, Kardec está perguntando o seguinte: duas pessoas se conheceram em vidas passadas, gostaram uma da outra, tiveram laços de simpatia, se estimaram. Agora, elas vêm para outra experiência corpórea, ou seja, desencarnaram, viveram no plano espiritual, agora voltam à existência corpórea. Elas podem se encontrar
e elas podem se reconhecer. Então vejam só, a resposta para esse tipo de pergunta abre ou fecha caminhos teóricos e caminhos de reflexões, de aprendizados importantes para a nossa vida. Porque na resposta sendo positiva, elas podem se encontrar e podem se reconhecer, a gente tem a perpetuidade dos laços de simpatia. Se a gente quiser até melhorar essa nossa concepção, a gente tem como consequência disso a perpetuidade do amor através das diversas encarnações. Se a resposta for positiva. Se a resposta for negativa, eu amo a pessoa em só uma encarnação e depois não amo mais. Eu não vou reconhecê-la, não vou me reencontrar com ela. Então, o amor de uma encarnação será o amor de uma encarnação só. É claro que a doutrina espírita não vai trazer esse pensamento, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a resposta será positiva aqui para essa questão. Mas vejam como é necessário, para a criação do livro dos Espíritos, para a elucidação de todos nós que somos estudantes da doutrina, que essas perguntas viessem à época do livro dos Espíritos. Porque o tema da reencarnação estudado a fundo, como está sendo feito agora, é um tema que carecia de informações lógicas, de informações bem concatenadas, de informações bem fundamentadas, de informações que falassem ao nosso intelecto, mas que falassem também ao nosso coração, de informações que pudessem comprovar para a gente que vale a pena o cultivo do amor, o cultivo da simpatia, o cultivo da amizade. Então, informações que de fato fizessem com que o Evangelho do Cristo novamente fosse vivido e ressaltasse aos nossos olhos. Porque aqui nada mais a gente tem do que a confirmação daquilo que Cristo nos ensinou. Amai a todas as pessoas. Porque vale a pena. E por que vale a pena? Porque esse amor se perpetua. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho. E não só para uma vida, no decorrer de toda a vida do Espírito. Então vejam como que se abrem caminhos, né? De religiosidade, caminhos teóricos, caminhos de espiritualidade. Tudo isso vai sendo aberto com a confirmação dessas perguntas que são muito importantes para as nossas vidas. Entender por que temos simpatia ou antipatia, às vezes gratuita, por uma pessoa. Como a gente se referia agora mesmo na abertura, né? Aquela coisa assim de a pessoa se encontrar com alguém, aquela situação, e dizer assim: não, meu santo não bateu com o dele, com o dela. Não, 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 é melhor não me aproximar dessa pessoa. Ao contrário, né? A gente mal viu a pessoa uma vez e quer se aproximar, quer conversar. A gente começa a conversar, parece que já se conhece há muito tempo. Tem aquela sensação agradável, né? De simpatia. Então, esse é o ponto de abertura, que é um ponto de abertura assim, crucial e de grande valor. Importantíssimo para a gente. Até porque, pensemos, né? Que os reencontros acontecem. Se acontecem na simpatia, devem acontecer também na antipatia. Então, estão abertos caminhos aqui para reconciliações a longo prazo, inclusive. Não consegui me reconciliar com essa pessoa nessa existência. Terei outras para conseguir esse feito, né? Para conseguir esse efeito na minha vida. Então vamos lá para a resposta agora. E a resposta vai tratar primeiramente dessa última coisa que Kardec colocou aqui. Esses espíritos podem reconhecer-se? Não. Reconhecer-se, não. Não podem se reconhecer. Porque reconhecer exige da gente ter uma lembrança clara, exige da gente identificar a outra pessoa. Senão a gente não reconhece. Reconhecer não é possível porque a gente esquece o passado. Hoje, eu conheço o meu irmão pela posição que ele tem na minha vida de ser filho também de meus pais. Mas eu conheço o meu irmão como meu irmão nessa vida. Em vida anterior, ele pode não ter sido meu irmão. Ele pode ter sido, por exemplo, um vizinho. Ele pode ter sido um primo muito querido.
Ele pode ter sido meu pai. Ele pode ter tido diversas é, outras posições diante da minha vida. Pode ter sido um grande amigo em vida anterior. Ou um inimigo, né? Dependendo do relacionamento que a gente tem, que pode ser estudado, inclusive. Mas isso a gente deixa para depois, né? Para o estudo subsequente. O importante da gente identificar aqui é o seguinte: a gente não consegue reconhecer a pessoa que está conosco hoje como a pessoa que foi no passado. Eu não consigo dizer, ah, você é aquele meu amigo querido. Não consigo. Então, reconhecer, não. Porque necessita da lembrança e a gente tem o esquecimento das vidas passadas quando a gente reencarna. No entanto, quando foram pessoas que se estimaram, lembrando, né, que a gente está tratando da simpatia e que a pergunta é dirigida para a questão da estima, pessoas que se conheceram e estimaram, que se gostaram em vidas passadas, elas não se reconhecem, mas se sentem atraídas uma para a outra. Então, apesar da gente não ter ali a questão do intelecto dizendo eu conheço essa pessoa, eu sei quem ela é, eu tenho a questão do sentimento dizendo eu conheço essa pessoa e eu sei quem ela é. Eu sei que eu tenho com ela, para com ela, uma questão de estima. O sentimento diz. E aqui eu faço um pequeno parêntese para dizer o seguinte: o sentimento diz tanto para encarnados quanto para desencarnados. De vez em quando a gente está em um processo difícil da vida e a gente sente um consolo que não sabe de onde vem, né? Ou a gente simplesmente sente, em qualquer circunstância da nossa vida, uma presença gostosa, mesmo não sendo médiums ostensivos. A gente sente uma presença que a gente não sabe o que é, de onde é, por que está ali. Um bem-estar assim, né? Uma alegria. E a gente não sabe o que é. Ora, é justamente o que o livro dos Espíritos está dizendo aqui para a gente. É um coração amigo que nos estima e que se aproximou de nós, seja para ajudar numa dificuldade, seja simplesmente para aliviar a saudade. Simplesmente porque queria nos ver. Então, o intelecto não apreende, não tem problema, o coração sente, né? E segue a resposta dizendo que a causa dessas íntimas ligações, né, não é diferente dessa que está na pergunta, pessoas que se conheceram e estimaram em vidas passadas. A causa dessas ligações íntimas, fundadas em sincera afeição, é um conhecimento prévio, é uma convivência prévia de vidas passadas. Então, não nos entristeçamos por não reconhecer através da mente, através do pensamento, né? Através da nossa capacidade de raciocinar e de identificar o outro. A gente não reconhece por aqui, mas a gente reconhece por outro lado, a gente reconhece pelo sentimento. Então, reconhecer-se no sentido forte do termo? Não. Mas podem sim se encontrar, perdão, se reencontrar, né, na verdade, e podem seguir a sua vida de estima recíproca. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, olha só, as circunstâncias muitas vezes podem parecer que o acaso, né, está unindo aqueles dois seres, aquelas duas pessoas, aqueles dois espíritos, mas não há acaso, não há circunstâncias que surgem do nada, fortuitas, né, como está escrito aqui, mas existem, na verdade, a vontade, o sentimento de atração entre dois espíritos que se buscam reciprocamente na multidão, porque tem uma intuição para isso, né? Tem algo que os guia para isso. Então, na questão agora 386A, vale aqui acho que mais um comentário pequeno ainda. Nós que somos espíritas já tratamos agora há pouco, né? Há pouco tempo, a questão das almas gêmeas. E a doutrina espírita diz: olha, não existem as almas gêmeas na forma como o mundo pensa. No entanto, aqui
pensamento espírita nos leva a identificar o porquê muitas vezes dessas crenças populares, né? Porque a gente observa isso no nosso dia a dia, pessoas que se atraem e que são realmente pessoas que se estimam muito e que buscam essa convivência. Seja para um relacionamento do tipo relacionamento romântico, amoroso, seja para os relacionamentos de amizade, de convivência, assim por diante, né? Eu sempre costumo dizer que um dos lugares mais interessantes da gente observar isso é nos ambientes profissionais em que existem aquelas famosas salas de café. Percebam que, principalmente quando o ambiente é numeroso, quando muitas pessoas compartilham a mesma sala de café, é muito comum que alguns grupos estejam unidos em certos momentos naquela sala e outros não. A gente já começa a ver ali a simpatia reinando entre certos grupos, né, dentro dos ambientes de trabalho. Bom, e aí a questão 386A é uma consequência natural disso que Kardec perguntou na 386, né? Mas não seria melhor, mais agradável os espíritos se reconhecerem? Não seria melhor, mais gostoso, vamos usar uma palavra do nosso cotidiano aqui, né? A palavra agradável aqui sugere bem-estar em se reconhecerem. Então não seria melhor que se reconhecerem e sentirem esse bem-estar de reconhecerem-se como espíritos né, que se estimam de longa data? A resposta é não, nem sempre, né? Melhor, né? O nem sempre do que o não. Para alguns poderia até ser, mas o nem sempre nos dá uma orientação aqui para guiar o porquê das pessoas não se reconhecerem entre uma existência e outra, mesmo que se estimem, mesmo que tenham simpatia uma pela outra. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois que voltarem ao plano espiritual, né, eles vão se reconhecer e saberão do tempo que passaram juntos. Vejam aqui a perpetuidade dos laços de amizade, né, comprovada na resposta 386A. Já se reconhecem de vidas passadas, se buscam mesmo na multidão, mesmo que sejam de famílias diferentes, países diferentes, se procuram e se encontram. Depois que desencarnam, permanecem juntas, né, porque são espíritos afins, são espíritos que se estimam. Então, a gente é, pode imaginar que existem certas circunstâncias dentro de um relacionamento, por melhor que ele seja, que é melhor que sejam esquecidos. Nós, às vezes, machucamos, magoamos, mesmo as pessoas que a gente mais ama. Então, é melhor que de uma existência a outra sejam esquecidos, para que seja fortalecido o amor. Vejam, né? Estranhos que se encontram se buscam por se sentirem atraídos, sabem que são amigos, têm simpatia, têm estima um pelo outro e esqueceram todos os problemas dos relacionamentos passados. Aqui é a sabedoria de Deus, dizendo para a gente: olha, somos imperfeitos, erramos, magoamos uns aos outros. E o momento de fortalecer a estima, a simpatia, é o momento da reencarnação, onde se esquece um relacionamento passado que às vezes tivesse até um pouco desgastado e que de agora por diante pode seguir por outros rumos. Relacionamento de amizade que se transforma em relacionamento consanguíneo, e o contrário também, consanguíneo que se transforma em relacionamento de amizade, para que os opostos aí nesses casos sejam valorizados, né? Olha, eu tinha um grande amigo que se transformou em um irmão consanguíneo. A gente dá muita importância à questão da consanguinidade aqui na Terra, né? Sermos parentes. O contrário, agora eu tenho um amigo que não convive tanto comigo, um grande amigo. Outrora foi meu irmão, nos magoamos. E agora que eu esqueci do passado, eu percebo esse amigo que eu gostaria que estivesse cada vez mais perto. Então, muito importante isso para a gente, né? Para a gente poder seguir as nossas vidas sabendo desse esquecimento do passado e da sua função. Bom, na questão 173 do livro O Consolador, o Espírito Emmanuel nos fala um pouco sobre como a gente deve entender essas questões de simpatia e antipatia. E ele nos diz que
O espírito vive envolto nos fluidos que ele cria para si mesmo, através dos pensamentos e sentimentos, e através da jornada em diversas reencarnações. E simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas, justamente nessa vivência e nesses fluidos, e que atestam elas os reencontros, né, simpáticos ou antipáticos, agora nas palavras de Emmanuel, conforme ele escreveu, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então vejam, né? Simpatia e antipatia são aqueles sentimentos prévios que a gente traz de existências passadas e que são postos à prova diante de uma nova reencarnação. É uma renovação de sensações, tanto da simpatia como da antipatia. Agora, diante de um novo quadro, que é justamente o que a gente está estudando aqui, né? Diante de um novo quadro, quadro de uma nova encarnação. Para a gente aprofundar um pouquinho mais antes de continuar o texto, eu faço referência agora ao capítulo 14 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, Provas Experimentais, Renovação da Memória. Leon Denis escreve que em muitas pessoas o passado renova-se em forma de impressões, se não de lembranças definidas, que é a questão aqui que a gente está vendo da simpatia e antipatia. Né? Impressões. O passado se renova, como escreveu Emmanuel agora há pouco, né? O mesmo sentimento de outrora sendo vivido agora sob novas circunstâncias. Então, junto com simpatias e antipatias, a gente tem intuições, ideias inatas e tudo mais, né? Mas para completar mesmo e aprofundar isso, o ensinamento de Leon Denis que eu queria destacar aqui é o seguinte: ele escreve: basta descermos a nós mesmos, ou seja, analisarmos quem nós somos, analisarmos o sentimento, analisarmos a relação. Estudarmos-nos, continua Leon Denis, com atenção, para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. Então, diante dessas primeiras impressões, desses reencontros, né, a gente fazer essa análise da nossa sensação, a análise do comportamento que nós temos diante da pessoa, a análise daquilo que nos atrai ou que nos repele em relação àquela pessoa, faz com que tudo se modifique, faz com que a gente reconheça laços pretéritos e com que a gente possa trabalhar esses laços, que é o ensinamento importante aqui do livro para a gente, né? Que vem como consequência aqui do livro para a gente. Vamos em frente. Questão 387, aqui Kardec agora usa diretamente a palavra simpatia, né? Então a simpatia vem sempre como consequência de um anterior conhecimento. A simpatia é sempre causada por uma boa convivência em vidas anteriores. O que Kardec está perguntando aqui, no vocabulário de uma filosofia espiritualista, é: qual é a causa da simpatia? Para a gente usar o vocabulário filosófico, né? Livro de filosofia espiritualista. Então, a causa é sempre uma boa convivência em vidas anteriores? Não, não é. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Poxa vida, né? Que resposta é essa? A gente pensa que os laços de simpatia ou de antipatia sempre são decorrentes de vidas anteriores. O Livro dos Espíritos diz: não são. Não são. E por que é que não são, afinal de contas, decorrentes sempre de convivência anterior? E qual é então a causa das antipatias e simpatias a não ser convivência anterior? Bom, a causa pode ser simplesmente o desenvolvimento do progresso do espírito, do desenvolvimento de suas inclinações, de seus gostos, de seus pensamentos, de seus sentimentos. Muitas vezes
E acontece com enorme frequência, nós convivemos com pessoas que não têm as mesmas inclinações e gostos que a gente tem, que não enxergam a vida da forma como a gente enxerga, não enxergam pela mesma lente que nós enxergamos, que não concordam com a gente. Por que que isso acontece? Porque elas tiveram outra educação, porque elas tiveram outras experiências, porque elas são espíritos que vêm de outras histórias, porque elas conviveram com outras culturas, porque pensam que a vida é da forma como melhor lhes apraz. Né? Simplesmente isso. Com essas pessoas, nós temos antipatia e não simpatia. Então vejam, mesmo os laços de simpatia podem surgir sem que tenhamos tido convivências anteriores, porque a pessoa aprendeu, conviveu, experienciou, pensou de modo parecido com a gente, e como Emmanuel colocou agora há pouco, isso é uma questão fluídica. Ao pensar e sentir certas coisas, nós criamos um ambiente fluídico para nós, em nosso perispírito. E se isso está compatível com o perispírito do outro, pronto, está estabelecido o laço de simpatia. Explicado aí pelo âmbito espiritual. Vamos continuar, questão 388 agora. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Olha aí, né? Isso de certa forma já foi colocado anteriormente na questão 386, como a gente viu, não há acaso, e agora Kardec apenas confirma isso, né? Entre os seres pensantes existem ligações, ou ligação, como aqui no livro, que a gente ainda não conhece. E aqui uma pergunta importantíssima do livro para a gente, né? Uma pergunta e resposta importantíssimas. Que aqui Kardec ainda continua a estudar a causa de determinados encontros, como ele já iniciou ali na questão 387. Bom, a causa não é convivência em vidas anteriores. A causa pode ser simplesmente a sensação de simpatia que surge por causa dessas relações que existem entre seres pensantes, que a gente já desenvolveu agora há pouco, né? Perispírito, experiência, convivência e tudo mais. Tudo aquilo que a gente já estava citando há pouco, né? Então, é, existem ligações que a gente ainda não conhece e a resposta ainda diz o seguinte: o magnetismo é o piloto dessa ciência. É o piloto, é só o início, é o comecinho. Existem muitas coisas que virão a serem descobertas depois. Apenas lembrando que existe no estudo do espiritismo essa questão do magnetismo e Kardec se refere a ele como magnetismo animal. E por isso faz uma diferença essencial entre o magnetismo físico, né? O magnetismo de um ímã, por exemplo. Aqui a gente tem uma analogia que não é uma analogia boa, né? Dentro da terminologia, que é magnetismo para seres humanos, magnetismo para um mineral. Não é uma. É uma analogia que precisa ter ali o seu entendimento, né? A analogia que existe entre essas duas coisas é apenas uma analogia aparente. Então, magnetismo, conforme é entendido por Kardec, magnetismo animal, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no começo do nosso estudo, mas nunca é demais relembrar, né? É uma ação recíproca de dois seres vivos por meio de seus fluidos, de seu fluido magnético. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem isso que chama magnetismo animal, que é esse poder fluídico, né? Essa emanação, essa vibração fluídica que todos nós temos, que é esse ambiente magnético, né? Para usar a, a terminologia aqui do livro dos Espíritos. Então, eu tenho um certo ambiente fluídico que me atrai a pessoas que têm algo compatível. Por isso, talvez a terminologia magnetismo, mas só por isso, né? Não age exatamente igual o ímã aqui na Terra. Era isso que a gente queria fundar. Mas vejam, é isso que a gente queria esclarecer, né? Mas vejam, que dada essa explicação,
Os espíritos superiores estão dizendo para a gente o seguinte: isso é só o começo, isso é só o piloto. Né? Outras coisas virão depois e que envolvem a questão dos seres pensantes. Perdão, eu grifei muita coisa aqui, agora sim. Dos seres pensantes. Né? Voltando aqui à cena agora. Ligações entre seres pensantes que vão muito além daquilo que Kardec, ou que Mesmer, né, chamou de magnetismo. Muito além. Então, o magnetismo é só o começo, calma. A gente está explicando através dessas ligações, mas outras coisas virão. Volto agora ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, capítulo 8, agora, estados vibratórios da alma. Olha só, ele usa o termo vibratórios. Vibração que nós temos ao pensar e ao sentir. Leon Denis escreve que a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. O foco da vida está em Deus, mas ela é definida aqui como uma vibração imensa. E depois ele escreve que cada alma torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e de intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Então, quanto mais elevados, melhor é a nossa vibração, mudando, né, amplitude, intensidade da nossa vibração, que é simplesmente ali o nosso pensamento em ação, o nosso sentimento em ação, fazendo vibrar o que nos envolve primeiramente, que é o perispírito, né? Criando esse ambiente vibratório para nós. Então toda alma tem a sua vibração particular e diferente. Apesar de sermos seres únicos no que diz respeito à vibração do nosso ambiente espiritual, existem outras que são compatíveis e por isso os laços de afinidade. Né? Então, não existem encontros ao acaso. Os laços de simpatia são laços de vibrações que se chamam, que se completam, que se atraem. Né? Vou terminar com uma passagenzinha de Leon Denis ainda nesse item do livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele escreve que toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. Olha só. As almas que vibram uníssonas reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações de simpatia, de amizade e de amor. Eu repito que essas almas chamam-se através do espaço. Então vejam, né? É, apenas reforçando que não é necessário que o espírito esteja encarnado ou desencarnado para se reconhecer em um outro, né? É, ele pode estar em qualquer situação do mundo dos espíritos, encarnado ou desencarnado. E ele pode ser reconhecido ou reconhecer um outro. Bom, tendo dito tudo isso, tendo estudado até esse momento, a gente pode entrar nas questões finais agora, 389, 390 e 391, onde são tratadas as questões da repulsão, ou seja, da antipatia que os espíritos têm de uns para com os outros aqui na Terra. Lembrando que o foco nosso aqui no estudo, nesse momento, são as relações terrenas, né? Espíritos encarnados sentindo sensações de simpatia ou de antipatia. Então vamos lá. Questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde vem? A gente já pode imaginar, né? A resposta aqui, mas vamos com o livro dos Espíritos. Olha só, a palavra antipáticos aparece aqui na resposta, já dando para a gente a ideia de algo oposto à relação ou à sensação de simpatia, né? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Notemos que na pergunta, meus amigos, Kardec fala em repulsão instintiva. É aquela repulsão que existe de forma gratuita, né? Ou aparentemente gratuita. A gente já identificou as causas, né? Com a simpatia.
Eu repito já as causas, mas vamos pensar aqui na expressão repulsão instintiva. Eu não conheço essa pessoa, nunca vi essa pessoa aqui na carne antes. Durante a minha existência terrena, eu nunca tive contato com essa pessoa. Eu vi a primeira vez. E aí, né, a frase que a gente brincava agora há pouco: meu santo não bateu com o santo dela. É, dois santos que não se gostaram, isso jamais vai existir, né? É, de acordo com os conhecimentos espíritas. Santos, para nós, são espíritos superiores, espíritos que já alcançaram um grau muito interessante de progresso, desenvolveram amor, compreensão, indulgência, benevolência, perdão. Como é que eles não vão se gostar? Não tem jeito, né? Essa questão é uma questão nossa aqui, terrena, de espíritos imperfeitos, né? Necessitados de progresso, e não de espíritos desse nível. Então, repulsão instintiva, de onde vem? Bom, são espíritos antipáticos. E de onde vem a antipatia? Do mesmo lugar, das mesmas causas pelas quais surgem as questões de simpatia. Por isso a resposta aqui é bem econômica, dizendo apenas que eles se adivinham e reconhecem. Como que eles se adivinham e reconhecem? Daquelas formas exatamente iguais pelas quais acontecem os laços de simpatia. Conviveram em vidas anteriores, trouxeram essa intuição de lá para cá e ao se verem, né, não dá certo uma convivência mais próxima. Essa é uma das causas. A outra causa, tiveram experiências espirituais, estudos, convivências, influências diferentes um do outro, têm pensamentos e sentimentos diversos, intenções diferentes, distintas, portanto não conseguem conviver. Às vezes nem se conheceram em vidas passadas, mas não conseguem conviver por causa disso. Então, envolve tudo, né? Envolve instinto, envolve a sensação ruim, envolve as ligações mentais, como a gente viu agora há pouco, envolve histórias de vidas passadas. Então, eles se adivinham e reconhecem sem sequer se falarem. E aí não dá certo mesmo, né? Porque tem toda essa divergência entre um e o outro. E aí, eu sei que é, pode ser que alguns dos amigos que nos assistem agora estejam perguntando: Totti, tudo bem, entendi os princípios, né? Os princípios são esses. Simpatia ou antipatia podem vir de convivência em vida anterior, pode vir simplesmente do tipo de vida que o espírito leva, do tipo de escolha que ele faz, do tipo de pensamento que ele tem. Ok, entendi tudo isso. Agora, como é que eu identifico se a pessoa que está convivendo comigo, seja numa relação de simpatia ou antipatia, como é que eu identifico se é de vidas passadas ou se é uma questão apenas de rumos diferentes da vida? Como é que eu identifico? Bom, eu responderia essa questão da seguinte forma: primeiro, não é para identificar mesmo. Né? É por isso que a gente tem o esquecimento do passado, que é para a gente não identificar, é para a gente procurar a melhor convivência possível agora, tanto com espíritos simpáticos quanto com espíritos antipáticos. Então, como é que eu identifico? Amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, não identifica, não precisa. Faço terapia de regressão? Não faz. Usa o ensinamento do Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Seja por um laço de simpatia, seja no de antipatia. Se dedica com muito fervor aos laços de simpatia, mas se dedica com ainda mais fervor aos laços de antipatia, no sentido de fazer com que esses laços sejam desfeitos, para que eles se transformem em laços de simpatia. Então, não identifica. Além do que, a gente leu agora há pouco com Leon Denis, que nós não fazemos aquela introspecção de autoconhecimento diante dessas circunstâncias de antipatia ou simpatia da vida. Porque se a gente fizer, o nosso íntimo vai dizer por que elas acontecem. Isso para a gente já basta. Se eu identifico que é, a pessoa até pensa de forma parecida com o que eu penso, mas não consigo me relacionar, é um grande indício que vem mau relacionamento de vida anterior. Então, o que que eu faço? Eu procuro me relacionar da melhor forma possível, procuro pontos em comum, procuro fazer o bem a essa pessoa, orar por ela. Tudo aquilo que o Espiritismo ensina, né?
Se eu já identifico que realmente a antipatia já é por essa questão mesmo de leitura diferente da vida, eu já posso pensar, bom, talvez não seja de vidas passadas, talvez seja apenas dessa existência. Então é aí que entram a indulgência, a tolerância, a compreensão, que entra tudo isso que faz com que a gente tenha uma convivência melhor. E é isso que o Livro dos Espíritos está colocando para a gente como base sólida do conhecimento, para a gente poder progredir na convivência com todos, né? Bom, vamos lá. Questões finais, então, questão 390 e 391, para a gente dar sequência aqui no estudo. 390, vamos lá. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Olha aqui que pergunta interessantíssima, né? Bom, se eu tenho o instinto assim de ser antipático com uma pessoa, aquela pessoa não dá certo comigo de jeito nenhum. Isso significa que ela tem uma natureza má? É meu instinto me avisando, né? Olha, não se relacione com ela porque ela não é uma boa pessoa. Esse é um tipo de pensamento que a gente tem ainda nos dias de hoje, né? Olha, não tem um bom sentimento diante dela, não deve ser uma boa pessoa. Vamos para a resposta. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Então, a antipatia instintiva não é sinal de natureza má em relação ao outro. Olha aqui a resposta. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar, como a gente já tratou, né? Agora mesmo. No entanto, a proporção em que esses espíritos forem se elevando, essa divergência desaparece e a antipatia deixa de existir. É por isso que santo não é antipático um com o outro. Santo aqui, obviamente, um vocabulário da Igreja Católica que a gente não usa muito no Espiritismo, né? A gente procura pensar em espíritos superiores, espíritos evoluídos e tudo mais. Mas não importa, né? Se o espírito progrediu, se ele é um espírito evoluído, se ele está para a religião católica numa posição de santo, ele não pode ter divergência com outro do mesmo grau evolutivo. Né? Ele não pode não gostar do outro que está no mesmo grau de elevação espiritual que é o mesmo dele, que é um grau, inclusive, muito importante, né? Muito alto já. Então a divergência desaparece, a divergência some. Não tem porquê eles não se gostarem. São espíritos empenhados no bem, né? Já estão livres das influências da matéria, do orgulho, do egoísmo, da maldade. Então não tem porquê, né? Isso acontecer. E quanto a nós aqui na Terra, então nem sempre, às vezes a gente tem mesmo, né, umas intuições que dizem que a pessoa não vai ter boas atitudes, que a pessoa não é uma boa pessoa, que a pessoa ainda carece de conhecimento espiritual para tomar decisões melhores, que ela pode talvez querer nos prejudicar. A gente tem essas intuições às vezes. Então, essas intuições estão aí para a gente se proteger também. Mas não sejamos preconceituosos ao ponto de pensar que toda antipatia instintiva quer nos dizer que a outra pessoa é uma má pessoa. Não, de forma alguma. E se ela estiver no caminho equivocado nesse momento, a gente precisa sempre lembrar dessa última frase aqui. Se realmente ela não for uma boa pessoa agora, ela é um espírito que vai progredir e em algum momento estará em nível espiritual interessante, né? Talvez progrida até antes da gente para esses níveis mais interessantes. Então, muito cuidado com os preconceitos na forma de pensar diante desses nossos instintos de antipatia. Vamos lá, então, questão de número 391, última questão do estudo de hoje. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela que tem pior espírito? Olha que pergunta Kardec coloca aqui. Uma pergunta assim para a gente pensar muito na vida da gente, né? O que significa que ter pior espírito? Significa um espírito de menor progresso, um espírito com mais imperfeições, um espírito com menos virtudes e mais vícios. A antipatia surge primeiro nesse espírito que está assim em grau de progresso menor? Kardec pergunta, né? Então a antipatia está sendo analisada aqui em relação à imperfeição.
O critério agora é a imperfeição. Quanto mais imperfeito, maior grau de antipatia eu tenho, né? Nasce primeiro na que tem maior ou na que tem melhor progresso espiritual? E olha só a resposta que a gente tem. Numa e noutra, indiferentemente. Né? Então não nasce na que tem menor grau de progresso, primeiro, e nem na que tem maior grau de progresso, primeiro. O grau de progresso, o grau de imperfeição, não é critério para o nascimento da sensação de antipatia. Menor ou menor grau de imperfeição não é o critério. Pode nascer tanto em um quanto em outro. Porque a antipatia, de novo, não tem a ver diretamente com o grau de perfeição, de progresso do espírito. Ela tem a ver com aquilo que os espíritos têm em comum ou em incomum, naquilo que eles compartilham ou naquilo que eles não compartilham. Então, vejam que as antipatias terrenas, e de novo, né, que vale um parêntese assim, com grande destaque. Nós estamos falando sobre antipatias e simpatias terrenas. Somos espíritos em grau parecido de progresso. Claro que algum pode ter um pouquinho mais progresso e outro um pouquinho menos. Mas antipatia e simpatia são analisadas aqui para espíritos encarnados e encarnados aqui na Terra, por enquanto. É nesse âmbito que a gente está tratando isso. Porque, repito, espíritos superiores não sentem antipatia um pelo outro. Né? Então, vejam só. Tem um que é um pouco mais bondoso que o outro, alcançou um grauzinho espiritual um pouco maior, convivendo com outro de grau assim de espiritualidade um pouco menor. Em quem nasce a antipatia primeiro, num ou no outro? Por causa do progresso espiritual, nasce primeiro em um? Não, não. Não nasce por causa do progresso espiritual primeiro nesse ou primeiro naquele. Nasce por divergências de pensamento, por convivências de vida passada. Vai nascer, né, em um ou em outro, mas não pelo progresso espiritual, que ainda é pouco para nós, né? Então, olha lá, seguindo a resposta. Indiferentemente. Só que, tanto numa quanto noutra, né? Indiferentemente. O grau não é critério, o grau de progresso não é critério. Mas são distintas as causas e os efeitos nas duas. Né? Então, agora vamos tratar do grau de progresso para a gente identificar causas e efeitos. Então, primeiro exemplo aqui, um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Qual é a causa aqui para ele? A causa da antipatia é a possibilidade de ser desmascarado. E a causa da antipatia dele aqui é medo. Né? Ele é uma pessoa má, faz maldade, e se a outra pessoa pode desmascará-lo, ele tem medo disso. Então, daí a antipatia. Então, a causa para o espírito mal, né, aquele que está pior espírito, a causa é essa. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Não quer passar vergonha, então sente antipatia por ela. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, e agora aqui é causa, hein? Agora que efeito. Então, duas coisas, né? Causas e efeitos. Qual é a causa da antipatia de um espírito mau? Ser desmascarado. Por que ele tem antipatia? Por medo de ser desmascarado, por vergonha de ser censurado. Daí antipatia. Quais os efeitos que isso causa? O afastamento dessa pessoa e depois ódio, inveja, desejo de praticar o mal. Então, causa e efeito da antipatia num espírito mau. Agora vamos para o outro exemplo, que é o do espírito bom. Um bom espírito sente repulsão pelo mal. Qual é a causa? Por que ele sente repulsão? Por saber que este não o compreenderá e porque díspares, diferentes, né, dos dele, são os seus sentimentos, diversos, contrários. Por isso que ele sente repulsa. Porque o outro tem sentimentos contrários aos dele. O outro tem sentimentos para o mal, ele para o bem.
E porque não vai adiantar ele explicar, ele não será, aqui ó, compreendido. Então por isso ele sente repulsa, ele sente antipatia. Então daqui as causas da antipatia num espírito de um nível um pouco melhor. Entretanto, esse espírito é consciente da sua superioridade. E é aqui então os efeitos nele. Ele não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, efeito, ele evita e lastima, ele evita a convivência e lastima pela situação do outro. Então, veja, então concluindo aqui, né? As causas, antipatia e simpatia pode nascer de um para com o outro de forma indiferente, mas as causas e os efeitos que isso causa em um e em outro são diferentes. E vejam, né, que quanto melhor é o grau evolutivo do espírito, melhor ele lida com essa questão da antipatia quando ela surge. Ele se limita a não conviver com aquele espírito que é a ele antipático e lamenta. Lamenta ele estar envolvido com o mal. E se for um espírito de ainda maior progresso do que nós aqui na Terra, ele vai orar e desejar o bem a esse espírito. E vai fazer o bem a esse espírito. E se for um espírito de grau evoluído, de grau evolutivo ainda maior, ele vai amar esse espírito com o qual ele não tem essa relação essa boa relação fluídica, e no entanto não vai sentir nem antipatia, que é o caso de Jesus, né? Se relacionando com todos nós, não tendo antipatia por ninguém e sentindo amor para com todas as pessoas e nos ensinando o mesmo caminho. É um caminho muito interessante que a gente tem a ser aprendido, né? Que a gente precisa aprender e que a gente precisa colocar em prática. Eu quero terminar o nosso estudo de hoje com o Espírito Emmanuel falando sobre uma definição de amizade, ainda na obra O Consolador. Emmanuel escreve que na gradação dos sentimentos humanos, ou seja, né, nos graus de sentimento humano que a gente pode ter, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro e sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do espírito, que conquistando as mais vastas, simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolações perenes. Com essa mensagem do Espírito Emmanuel na obra O Consolador, eu termino o nosso estudo de hoje sempre lembrando e relembrando, né, que as questões das simpatias e antipatias estão postas na convivência terrena para que nós possamos aprender a lidar da melhor forma possível com cada uma delas. Estar aqui vivendo na Terra em uma relação com outras pessoas é o maior aprendizado que o espírito dispõe. Porque na diferença do outro, na diferença que o outro traz, nós podemos enriquecer o nosso patrimônio espiritual. Nós podemos aprender com a diferença do outro. Vimos com Leon Denis aqui que cada um de nós tem uma faixa de vibração que lhe é própria e única. Nenhum espírito vibra exatamente igual a nós. Então, sim, temos aquelas pessoas com as quais temos uma simpatia, uma afinidade muito grande. Com essas, nós temos o repouso, a amizade. Com essas, nós temos o bem-estar. E com as demais, que nos são antipáticas, nós temos o desenvolvimento em nós do amor sincero, do amor sem nenhum tipo de pré-requisito, do amor incondicional, como dizia o Cristo. É aprender a ver o outro como um ser humano que pensa diferente de nós e estabelecer com ele relações agradáveis, porque
A vida aqui na Terra seria muito pobre se nós tivéssemos apenas músicos e não tivéssemos pintores, escultores, não tivéssemos cantores, não tivéssemos, dentro da própria música, diversos instrumentos, diversos estilos e assim por diante. Então, viver na diversidade é um aprendizado muito grande para todos nós. Vou viver na diversidade, desenvolvendo, como nos ensinou Emmanuel, relações de amizade, é algo divino. Que nós possamos desenvolver aqui na Terra as relações de simpatia para perpetuá-las no plano espiritual e para refiná-las nas próximas existências terrenas. É assim que nós vamos progredir em comunidade, em sociedade, e é assim que nós vamos também conseguir conquistar cada dia mais as virtudes que ainda nos faltam. Meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais um estudo. Eu desejo uma excelente semana a todos e deixo o convite que nós possamos nos rever em breve na sequência do estudo de O Livro dos Espíritos. Até logo mais.